Bom dia a todos. Estamos na quarta-feira, continuamos aqui os nossos estudos do Tao e seguimos aqui na próxima estrofe do livro, continuamos aqui na página 211. Então, Lao Tzu nos traz essa reflexão de hoje, neste ensinamento do Tao, nesta lição, pela manhã, que os seres sob o céu nascem da existência. E a existência nasce da não existência. Então, os seres sob o céu nascem da existência. Os seres sob o céu. Céu, o que significa céu? Um lugar onde a gente não pega nada, não toca em nada, não tem nada para se agarrar no céu. Nascem da existência. Sob o céu nascem da existência. E a existência é tudo que existe. Nasce da não existência, ou seja, não existência, vazio, vazio existencial. Mas só que esse vazio é tudo que existe. Lembram na Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todos os seres sob o céu nascem de algo que existe antes deles. E este algo é a existência de que fala o poema. Mas o que havia antes da primeira existência que pudesse gerar todas as existências? Chama-se não existência. Assim, para um ser existir, é necessário haver uma existência anterior que lhe dê origem, ou seja, um observador. Mas para haver a existência é preciso existir antes a não existência que lhe dará origem. Estão entendendo? A existência e não existência são o Tao. A não existência é o absoluto. Um estado do Tao como condição que torna possível a geração de todas as existências. Então é antes da energia Yin e Yang. E a existência é a manifestação do absoluto sobre dois aspectos, como a totalidade ou primeira existência, também chamada de unidade, origem da multiplicidade dos seres, ou como multiplicidade, também chamada de seres sob o céu. Então, para existirem os seres, por exemplo, no planeta Terra, é preciso existir antes o planeta. Para existir o planeta, é preciso existir antes o sistema solar. Para existir o sistema solar, é preciso existir antes a Via Láctea. E antes o universo ou o Tao manifestado em sua totalidade. E para existir o universo, é preciso existir antes o absoluto ou não existência. Este é o sentido dos versos quando dizem que todos os seres sob o céu nascem de uma existência anterior que lhe dá origem. Mas a primeira existência ou primeira manifestação do Tao, que é a origem de todos os seres, esta nasce da energia do Tao como absoluto ou não existência. Então, fechamos aqui o capítulo 40, migramos no nosso próximo estudo, agora na quinta-feira, na página 212, no capítulo 41. Então, vamos falar um pouquinho da não existência e antes que exista tudo, existe um lugar onde todas as coisas são como são, tudo está em seu lugar. Mas como que a gente pode trazer isso para a nossa prática, meus irmãos, na nossa prática de meditação, por exemplo? Lembram que a meditação é um lugar onde a gente vai se conectar com o Tao que está dentro de nós, ou seja, com a nossa centelha divina? Então, o que ele quer dizer ali? Que este aprofundamento se dá à medida que nós avançamos em nossa prática espiritual, ou seja, quando nós chegamos a um lugar e essa questão, quando a gente chega a este lugar, Joel Goldsmith nos traz, o Tao nos traz,
todos os seres mestres que vivenciaram, trouxeram a presença consciente de Deus em suas vidas, falam a mesmíssima coisa, inclusive Buda. Quando nós chegamos à dissolução de todas as ilusões, todos os maias. Então, quando a mente chega num estado de solidez, no estado natural da mente, da naturalidade, ou seja, é quando não há palavras nem pensamentos. Tem um capítulo do livro A Arte da Cura pelo Espírito, e eu recomendo que todos leiam o PDF que o Giancarlo traduziu, que ali tem um capítulo a mais. Este capítulo é o eu sou. É um capítulo a mais que no livro impresso não tem este capítulo. Ali tem uma verdade espiritual, cuja esta verdade, ela potencializa a nossa prática, potencializa a nossa prática diária de meditação. Por quê? Por isso que nós devemos praticar, porque o ruído mental, ele está presente em todas as nossas manifestações. Estamos no meio das 10.000 coisas, meus irmãos. Então, este sentido de estarmos no meio das 10.000 coisas é barulho aqui, barulho ali, gente falando aqui, gente falando lá, você com seus problemas, outros com os problemas dos outros e assim por diante. É o ruído mental. Quando a gente começa a cessar, diminuir este ruído, ou seja, a gente começa a criar o hábito de silenciar a mente, relaxar o nosso corpo das tensões do dia. Pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite, nestes períodos, a gente buscar esta conexão com nós mesmos, esse estado de atenção plena, nós começamos a baixar os fluxos mentais, ou seja, começamos a aumentar. É um paradoxo isso, tá? Então a gente começa a aumentar a frequência, sintonia, tá? Que quando a gente aumenta a frequência, a gente começa a ter a conectividade com o centro do nosso ser, que é a baixa frequência cerebral. Que nós começamos a baixar os fluxos da frequência cerebral, que a gente começa a serenar a nossa mente, a gente começa a ter contato com a nossa intuição. Nós começamos a ter contato com esse centro. Só que este contato ele vai se dar a partir do momento que a gente começar a praticar mais e mais e mais, nos entregar a esse estado de quietude e relaxamento. Não precisa ser 10 minutos, 15 minutos ou meia hora. Não, período simples, de pouco tempo. A gente vai vislumbrando, relaxando o corpo, tendo contato com o nosso eu interior, ou a nossa centelha divina. E aí nós vamos começando a adentrar um mundo totalmente diferente, entendendo passo a passo o nosso caminho espiritual. Passo a passo o que nós temos que começar a fazer, ou seja, nos entregar para a prática, porque não é da nossa vontade. Que seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade do Pai em nós. Curtem, compartilhem, deixem aqui perguntas para nós. Nós vamos trazer também na próxima semana ou nos próximos vídeos. Não sabemos ainda, estamos ainda meditando para ver o que nós podemos trazer aqui para ajudar os irmãos que utilizam a ferramenta da ressonância harmônica e mesmo estudando os conteúdos do professor, não conseguem entender o soltar. Porque para que a ferramenta dê resultado, é preciso que a gente solte o que nós queremos, os desejos, que é o que a gente está estudando aqui no Tao. Por isso que o Tao, gente, ou seja, seguir Jesus é completamente impossível para o modo de vida humano atual. Então nós queremos trazer isso, o estudo do Tao, para que a gente vá evoluindo nossa consciência, expandindo, entendendo o que é soltar, entendendo o que é ação através da não ação, entendendo o que é estar no mundo, mas não ser do mundo, para que a gente possa evoluir mais e mais dentro deste estudo, de compreender, expandir a consciência e deixar com que a ferramenta dê os resultados por si só, ok? Não querendo manipular os resultados, que é o que a maioria faz. Tenta manipular, trazer arquétipos, isso e aquilo e aquele outro, não. É a ação do próprio espírito. Então, enquanto nós estivermos buscando coisas externas, tentar resolver nossos problemas externos e não praticarmos a interiorização,
nós ainda vamos estar lutando com isso. E o caminho, como já falei nos vídeos anteriores, a gente vai mudar a rota do GPS. E aí nós vamos começar a sofrer, começar a ter obstáculos, começar a perder, começar a ter várias coisas. E tem muitas séries hoje, séries no Netflix que falam da mesma trajetória, que é criado conforme as nossas escolhas. Então a consciência maior, virtual, ela coordena tudo. Então nós temos esse livre-arbítrio para fazermos escolhas. E assim nós seguimos. Curtem, compartilhem, se inscrevam, ativem os sininhos para receber a notificação dos nossos próximos estudos e as nossas próximas lições aqui do TAO. Muito obrigado, que a paz seja convosco.